Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. E se você está chegando novo no canal, por favor, toque ou se inscreva, depois toque o sininho de notificação, deixe seu like, que ajuda muito. E compartilhe os vídeos, comente, ok? Divulgue o canal, tá? Aí no seu grupo de zap, tá? Faça isso aí, faça isso aí. Se você quiser ajudar financeiramente o canal, você pode fazê-lo pelo pix robson.rmt@gmail.com robson.rmt@gmail.com e robson.rmt@gmail.com. Tudo bem. Pessoal, às vezes a gente tô limpando aqui os olhinhos, gente, que a tela do, do Note e do celular também tem prejudicado bastante a visão. Mas vamos seguir em frente. Bem, você não começa a entender as coisas de cima para baixo. Você tem que entender as coisas, ou melhor, vou refazer a questão. Você não entende as coisas de baixo para cima. Você tem que entender as coisas de cima para baixo. Certo? Você tem que partir do mundo metafísico, tá? Extrafísico e o mundo físico. Tá? Porque, do contrário, você não conseguirá fazer um bom combate contra o que nós chamamos de Matrix ou simulador. Correto? Muito bem. No vídeo anterior, eu fiz aí um resumo de como os gnósticos, de como eles viam, tá? Quais os parâmetros que eles utilizavam para olhar as figuras que se diziam passar por Deus ou deuses, ok? Então, eles ainda não tinham encontrado, no período dos gnósticos, ainda não tinham encontrado as tabletas da Suméria. No entanto, é bem provável que eles tenham tido conhecimento da cultura sumeriana, em virtude que eles, os primeiros gnósticos, eram judeus helenistas. Tá? Geralmente, a maioria deles já tinham esquecido até a língua hebraica e falavam muito mais o grego e depois o latim, que se tornou uma... Tá? Então, uma dos besterol que a gente ouve por aí é dizer, por exemplo, que Jesus seria um homem que falava apenas o aramaico ou o hebraico. Não, Jesus falava o latim, tá? O grego, o hebraico e o aramaico. Tá? E não pense que Jesus era o filho do carpinteiro, tá? Porque nessa expressão filho do carpinteiro, né, está embutido uma ilusão, tá? Que quer dizer filho do artesão, certo? José, na prática, queria representar o artesão, o demiurgo. Então há uma palavra cifrada aí para indicar isso. No entanto, a gente sabe que Jesus não era filho de José, tá? E que José desaparece da história muito rapidamente,
por qualquer que seja o motivo, José some da história. Ok? E fica Maria, que é citado muito poucas vezes. Correto? Bem. Nesse vídeo nós vamos observar algumas questões. Porque não basta você, sem você conhecer com quem você está lutando, você está perdido. Agora também não basta conhecer, tá? Eu diria assim, não basta você, eu conheço, eu já li todos os livros de metafísica, de gnose, de Kabbalah, de teosofia. E eu lamento muito que as pessoas misturem a teosofia com a gnose, porque o homem do bigodinho desenvolveu grande parte das ideias dele baseadas na teosofia de Blavatsky. Então é preciso ter muito cuidado, porque quando você começa a ler os gnósticos a partir da doutrina secreta de Blavatsky, você está correndo um risco imenso de deturpar tudo. Tá? Então, o primeiro princípio a gente tem que evitar. Tá? Porque todo mundo sabe que os ciclos da raça indicado pela Blavatsky, em que ela diz que os arianos é a raça atual, então tem muita coisa no livro dela que é praticamente ocultista, tá? E que serviu de tese para certas coisas por aí, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado. Tá? Bem, eu vou começar aqui com vocês com um texto do filme A Matrix. Ele está em parte ele aparece em espanhol, parte ele aparece em português, tá? Então Morfeu diz assim: tu crês no destino, Neo? Neo responde: não. Morfeu: por que não? Neo diz: não gosto da ideia de que não posso controlar minha vida. Até classificar isso aqui. Não gosto da ideia de que não posso controlar minha vida. Morfeu responde: perfeitamente. Deixe-me dizer por que você está aqui. Você está aqui porque sabe algo. Olha aqui, ó. Você está aqui porque sabe algo. Não posso explicar isso, mas você sente. Tá? Tem sentido toda a sua vida. Tá? Você tem sentido toda a sua vida. Este mundo tem algo raro. Não sabe o que é, mas aí está. Como astila em sua mente, como agir em sua mente, quase te deixando louco. Esta sensação é o que que você me esta sensação é a que você me atraiu. Você sabe que eu estou falando? Aí ele responde. Aí Neo responde: a Matrix. Morfeu: você quer saber o que é? Morfeu pergunta. Aí o Neo responde: sim. Morfeu diz: olha aqui, a Matrix está em todos os lados, tá? Ao nosso redor, aqui mesmo neste quarto. Você, quando olha para a janela ou quando liga a TV, tu sentes quando vais trabalhar, quando vais à igreja,
quando teus impostos são pagos, o mundo que você parou sobre os olhos para cegar de verdade. Então, ele está dando uma explicação. Qual verdade, diz Neo? Aí o Morfeu responde, que é um escravo. Tá? Aí você é um escravo, Neo. Como todos consiste para o escravo. Nasceste em uma prisão que não pode ver nem tocar, uma prisão para a mente. Ok? Infelizmente, não pode dizer a ninguém o que é a Matrix. Necessitas ver com teus próprios olhos. Esta é a sua última oportunidade. Depois que você não puder voltar atrás, se você toma a pílula azul, a história acaba aqui. Despertas em sua cama e acredita o que você quer acreditar. E acredita no que você acredita o que você quer criar. Se toma a pílula roxa ou vermelha, tá? Tá no país das maravilhas e te ensino que tão profundo é o água, não entendo essa palavra aqui, mas lembre-se que o único que você oferece é a verdade, nada mais. Lembre-se, o único que oferece a você a verdade. Então, bem aqui, um autor parte da cena do filme Matrix. Então, preste bem atenção. Se você prestou atenção no filme Matrix, o filme Matrix, o Morfeu está dizendo, olha, é o seguinte, você está dentro de algo que você não conhece. Se você tomar a pílula azul, você volta para seu mundinho, para sua vida normal e fica lá. Agora, se tomar a pílula vermelha, eu vou te revelar algumas coisas. Então, as pessoas elas têm que escolher o que elas querem fazer das suas vidas. Tipo, você quer realmente de fato despertar? Você quer realmente de fato acordar? Você quer realmente de fato olhar e ver a realidade? Porque, olha, não adianta você adquirir conhecimento, ter tanto conhecimento, ter tanto, né, e não tomar atitude nenhuma, não fazer nada. Porque as pessoas estão cheias dessa coisa de vou me alimentar de conhecimento e devoram livros e mais livros e tal, depois assistem um monte de canal e o que acaba acontecendo? Nada, absolutamente nada. Tá? Então, eu vou com vocês para cá para mostrar algumas coisitas, tá? Ok? Então vamos lá, vamos ver aqui um tema importante que seria muito interessante da gente ver, tá? Vamos lá. No início de Matrix, um hacker vestido de preto, conhecido como Neo, adormece na frente do seu computador. Uma mensagem misteriosa aparece na tela: acorde, Neo. Esta fase sucinta resume o enredo do filme, quando Neo luta com o problema de estar aprisionado em um mundo material. Ok?
Em um mundo material, deixa eu só ir para a gente marcando aqui, tá? Em um mundo material, ok? Mundo material. Acorde, New. Vou botar isso aqui, ó. Ok? Que na verdade um programa de simulação. Então grave a palavra simulação de computador criado em um futuro distante pela inteligência artificial IA, né, como meio de escravizar a humanidade, perpetuando a ignorância na forma de uma percepção ilusória. Então, isso aqui também é importante, percepção ilusória. Ok? Em parte, o filme elabora a sua visão definitiva da realidade, aludindo a numerosas tradições religiosas que promovem a ideia de que o problema fundamental que a humanidade enfrenta é a ignorância e a solução é o conhecimento ou o despertar. Está entendendo? Então, quer dizer, a frase é acorda, Nil. Então as pessoas estão vivendo num mundo em que elas supostamente acreditam que seja real. Então essas pessoas comem, dormem, bebem, andam, compram carro, todo dia saem para comprar alguma coisa porque foram programadas para comprar, para gastar, né? E aí foram programadas para sempre estarem aí. Outras receberam programação para estarem sempre doentes, outras receberam programação porque estão no mundo da fantasia, da sexualidade, enfim. Então, a mensagem acorda, Nil, é a mensagem do acorda. O apóstolo Paulo escreveu exatamente isso. Desperta tu que dormes, e o Cristo te iluminará. Por quê? Porque o simulador Matrix é controlada por quem? Ela vem da metafísica. É um programa metafísico. Ok? Aquilo que está além da física. Controlado pelos arcontes, Demiurgo, que são os mesmos Elohim, os Anunnakis e etc. Então, você está num mundo projetado, e os cientistas estão descobrindo isso recentemente. Eu vi uma reportagem, vou trazer aqui ainda essa reportagem, em que eles dizem que nós só existimos porque existe um observador. É uma lei da física quântica, né? Que é o postulado da dupla fenda. Então, ora o fóton se comporta como onda, ora como molécula. Né? Então, mas isso por quê? Porque é o observador que interage com um feixe de fóton. Ok? Então, eles pegaram esse postulado e jogaram para a física cosmológica, né? E começaram a perceber de que o universo existe porque há um observador. E a conclusão que eles chegaram é que o observador simplesmente é um buraco negro. Um super buraco negro onde tudo se forjou. Bem, eu vou fazer um vídeo, inclusive, comentando algumas coisas, porque vocês vão ver que a grande briga hoje entre os criacionistas, evolucionistas e os tal dos
do design inteligente, é tudo uma barca furada, tudo a mesma coisa, que não se tem explicação. Em primeiro lugar, porque os criacionistas acreditam que esse demiurgo chamado Jeová criou a matéria que os gnósticos chamavam de demiurgo, o Jeová. Chamavam de Dabaote, Samael, né? Vocês sabem que Samael tem relação com o Lúcifer, né? Então, vejam, lá atrás, os gnósticos perceberam, por intermédio do conhecimento, da gnose, de que esse mundo era um fiasco, que tinha alguma coisa errada. Aí, os globalistas, como diziam um, ou o GO, como dizem outros, né? Ou soberanos invisíveis, como eu gosto de usar o termo, juntamente com o Jeová, decidiram, assim como mataram Jesus, começar a perseguir essa turma. Porque essa turma, se propagavam, começa a ensinar as pessoas a verem o que é óbvio. Ok? Então, quando você entra dentro deste mundo do conhecimento, você precisa se preparar para quê? Porque quando você desperta, muitas coisas começam a perder sentido. Por exemplo, esse excesso de materialidade, esse excesso de viver, né, densamente e tensamente a matéria. Ok? Muito bem. Vamos continuar aqui, porque as reflexões são muito profundas, né? Então, o mundo está mergulhado na ignorância e a solução é o conhecimento e o despertar. Pronto. Duas tradições religiosas nas quais o filme se baseia são o cristianismo gnóstico, tá? E o budismo, sendo que um não tem nada a ver com o outro. Tá? Respeito muito os budistas, são todos bem-vindos aqui, qualquer que seja a sua religião, mas esse canal é gnóstico. Eu aqui não vou abordar aspectos budistas, apenas cito algumas coisas, porque, veja, as religiões existentes hoje, mas o budismo não é religião, é uma filosofia. Gente, dê o nome que você quiser. Eu acho engraçado as pessoas, porque elas começam a alterar o nome de uma coisa simplesmente para justificar a sua existência, né? Embora estas tradições difiram em aspectos importantes, concordam em sustentar que o problema da ignorância pode ser resolvido através da reorientação da perspectiva de um indivíduo em relação ao reino material. Ok? Por que a gente precisa tomar esse cuidado aqui? Porque, veja, os gnósticos diziam a ignorância, por isso que o termo usado por Jesus, conhecereis a verdade, conhecer a verdade, conhecer, tá? Portanto, gnose, conhecer a verdade vos libertará, está em oposição à ignorância. E Buda vai dizer que a ignorância é a razão do sofrimento humano. É a razão do sofrimento humano. Por que você está sofrendo? Meu querido, é pela ignorância humana. Tudo que está acontecendo hoje no nosso mundo é resultado da ignorância humana. Então, quando você... De onde vem a palavra ignorância? Vem da palavra ignorar.
aquilo que você ignora, que não conhece. Ignorância não tem a ver com estupidez, arrogância. Não. Ignorância tem a ver com o não saber, com o não conhecer alguma coisa. Ok? Então, quando nós despertamos, não é que a sua vida vai acontecer o abracadabra, né? Eu acho que a expressão é abracadabra, né? Vai mudar. Não são as teorias de que você precisa saber usar o poder da mente para enriquecer, que esse pessoal todos continuam trabalhando para o demiurgo. Porque o que eles fazem? Distraem as pessoas com esses métodos, tá? Métodos, né? Inclusive, eu trouxe alguns livros para me mostrar, por exemplo, para você, a física do sucesso, tá? Aí tem todos os livros da Bismarck, do Murphy, do Proctor, enfim, tá? E aí tem um bocado de gente aí ensinando imersão para ficar rico, mas não estão ensinando você a usar a lógica, a razão. Estão ensinando você a supostamente usar uma potencialidade da mente, né, que é a criação, a imaginação criativa. O que não resolve muita coisa. É claro que a nossa mente, interage com a realidade, mas vamos lembrar que a realidade é criada por um demiurgo. Tá? Por um demiurgo. Ok? Se vocês ouvirem barulho, pessoal, que deve estar acontecendo alguma coisa aqui na cidade, que alguém, quando passa em vestibular aqui, assim, carro, barulho, pistola, como se fosse a coisa mais espetacular do mundo, né? Convenhamos, né, pessoal? A cidade é pequena e acontecem essas coisas, né? O cristianismo gnóstico e o budismo também imaginam um guia que ajuda aqueles que ainda estão presos no mundo limitado da ilusão, olha só, no mundo de Maia que vai ser criado, né? Certo? Uma figura redentora gnóstica ou um bodhisattva, né? Bodhisattva, né? Que é uma palavra ovédica, né? Que entra voluntariamente naquele mundo para compartilhar o conhecimento libertador, facilitando a fuga para qualquer pessoa capaz de compreender. Aqui que está o X. No filme, essa figura é o Neo, cujo nome também é um enagrama de Oni. Tá? Portanto, preste atenção que no filme, Neo é o anagrama, tá, de Oni. Embora sendo um mito moderno, o filme se baseia propositalmente em numerosas tradições. Propomos que um exame do cristianismo gnóstico e do budismo ilumina bem o paradigma abrangente da Matrix. Nomeadamente o problema de dormir na ignorância num mundo de sonho, tá? resolvido despertando para o conhecimento ou a iluminação. Então, o que acontece? O conhecimento, gente, a gnose, ela traz um processo de iluminação interior. Mas essa iluminação interior acontece quando? Quando você, olhando para dentro de você, descobre que você tem Deus dentro de você.
Você está grávido de um ser, de uma divindade, de um Deus que está dentro de você, da centelha divina. Tá? E aí, quando você descobre ele aí dentro, você começa a abrir as fendas que existem dentro do seu corpo, né, que o pessoal religioso chama de chakra, mas você expande a sua aura em determinada medida, em que você começa a criar um campo de proteção. Esse é o grande X da questão. Tá? E esses processos de despertar não são processos muito fáceis, são processos difíceis. Por quê? Porque as pessoas não querem tomar a pílula vermelha ou a pílula cor de vinho lá, né? Não, quase cor da minha blusa aqui, né? Então, alguns preferem, não, eu vou continuar mesmo aqui nesse sonho, tá muito jóia, tá muito legal aqui todo mundo me engana, aqui falam que tem um mundo astral, um mundo não sei aonde, aqui estão me ensinando a mergulhar, a fazer um processo de mergulho no não sei o que e tal, e aí, meu irmão, aparece todo tipo de gente esperta para ganhar dinheiro, e muito dinheiro, à custa da ignorância, e pior, implantando uma ignorância maior dentro das pessoas. Tá? Muito bem, então, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui, que aqui é o negócio. Tá? Então vamos lá. Elementos cristãos na Matrix aqui. A maioria, vamos botar aqui, a maioria do público do filme provavelmente reconhece facilmente a presença de alguns elementos cristãos, como o nome Trinity, tá? Que vai aparecer, porque vai significar Trindade, né? Ou a morte de Neo e a ressurreição, tá? A ascensão, tá? A semelhança de Cristo perto do final do filme. Tá? Quem assistiu o filme vai entender o que nós estamos falando aqui. Na verdade, abundam alusões cristãs bíblicas, particularmente no que diz respeito à nomenclatura. Por exemplo, Apocalipse, o nome dado por Neo ao Senhor Ander, né? Ao Senhor Ander, que essa palavra Ander quer dizer provavelmente filho, do grego András, para homem, produzindo assim filho do homem, tá? Filho do homem, olha só, tá? Então ele diz assim, quem é o Senhor Ander? Todo mundo no filme já sabe o que é. É aquele de paletó que sempre está tentando matar o Neo, né? O navio chamado Nabucodonosor, tá? O rei da Babilônia, do livro de Daniel, tem interessantes sonhos simbólicos que são interpretados pelo dito Daniel. E a última cidade humana remanescente, Sião, tá? Aqui, ó, ok? Sião, tá? Sinônimo no judaísmo e no cristianismo de Jerusalém celestial. Então veja o quanto o filme está se baseando em princípios, tá? Neo é abertamente construído como uma figura de Jesus. Isso está claro no filme. Ele é aquele que foi profetizado para retornar novamente à Matrix, que tem o poder de mudar a Matrix por dentro. Mudar a Matrix por dentro, ou seja, para fazer milagres, que luta contra os representantes do mal, que é morto, mas volta à vida. Então, olha o contexto, né? Esta construção de Neo como Jesus é reforçada de inúmeras maneiras. Poucos minutos após o início do filme, outro hack diz a Neo: você é meu salvador, cara. Meu Jesus Cristo pessoal. Tá lá, no filme.
Tá? O que Jesus veio fazer na terra? Jesus veio aqui na terra para salvar os homens dos seus pecados, para salvar o homem do inferno, do purgatório, levar as pessoas para o céu. Mentira. Mentira. Jesus veio para dentro da Matrix para ensinar a gente a, diríamos assim, colapsar a Matrix por dentro. Foi o que Jesus fez. Ele colapsou a Matrix por dentro. Você quer ver como é que a coisa é tão estupenda que às vezes eu fico imaginando que as pessoas parecem assim que, oh meu Deus, será que eu já estou no mundo não, porque as pessoas leem os evangelhos, por exemplo, o Novo Testamento, pensando o seguinte: olha, o que Jesus fez, Jesus andou sobre as águas. Oh, que milagre maravilhoso andar sobre as águas. Aí tem outros que optam. Isso é uma história simbólica para dizer que ele está andando sobre o mal, porque as águas primordiais tinham lá, representavam um mal. Não, Jesus andou sobre as águas, primeiro porque ele sabia que a água não existe. O quê? Como é, Robson? Fala aí, eu não entendi, tio. Fala pra mim. É que ele sabia que aquilo que a física quântica diz hoje, ele já sabia lá, né? Ele sabia que ele podia colapsar a onda. Ele sabia que ele pisava na água, tá? Isso tem um duplo simbólico também, né? O simbólico não, real. Primeiro porque ele está colapsando a Matrix, mostrando que a água, a hipótese do homem andar sobre a água, que hoje é quase impossível, porque nós somos condicionalmente e mentalmente acreditamos que não dá para andar sobre a água, que o nosso corpo afunda, né? Como uma pedra, né? Certo? E ele diz assim: não, a água não é nada, é simplesmente energia. E eu também sou energia. Eu mudo frequência, vibração e densidade sobre as águas. Há outro aspecto dessa de Jesus ter andado sobre as águas, que é o aspecto dele, tá? Porque a água é símbolo de uma figura, de uma divindade, né? Suméria acadiana, do Enki. Tá? Então, andar sobre as águas mostra também a autoridade dele de estar num ambiente que ele conhece. Ok? Isso é importante a gente perceber. Então, cada coisa que ele fazia, quando, por exemplo, ele fazia alguém com febre melhorar, ele colapsava a Matrix. Por quê? Porque ele mostrava isso. Gente, Jesus detinha a gnose, e detendo a gnose ele tinha uma potencialidade que nós chamamos de fé. E o que é a fé, pessoal? A fé não é essa baboseira que falam para nós, não. Fé, em sentido prático, pistis, né? Por isso que tem um livro Pistis Sophia, porque é a fé conhecedora, a fé que conhece. E também não quer representar a fé em Jesus. Você tem que ter a fé de Jesus, e não a fé em Jesus, mas a fé dele. Porque o que ele falou? Ele falou assim: olha, vocês estão vendo isso que eu estou fazendo? Vocês farão
isto e maiores coisas do que isto, porque eu vou para o Pai. Então vocês terão habilidade. Mas por que não acontece isso? Porque nós somos programados a acreditar de que sabe? Então, quando você vê uma pessoa que, por um ato de fé, ficou boa de um câncer, ela colapsou a Matrix. Então Jesus veio para dentro, não para salvar a gente do pecado, da morte eterna, do inferno, do diabo, não sei do que mais. Isso é baboseira, é mentira dessa galera. São um monte de gente mentirosa. Jesus veio para dentro da Matrix e disse: eu vou ensinar a eles a adquirir o conhecimento de que eles têm um Deus dentro deles e de que eles, tendo a centelha divina, eles podem colapsar isso aqui, eles podem mudar isso aqui. A única pessoa que pode mudar a realidade é você mesmo. A única pessoa que pode mudar a realidade do mundo somos nós. Nós podemos fazer essa mudança, mas nós estamos sendo manipulados o tempo todo a acreditar em Messias que vem salvar a Terra, vem salvar o Brasil. Então um monte de gente acredita que o antigo presidente era o Messias Salvador do Brasil, e outro tanto acreditam que esse que está aí é também o Messias Salvador do Brasil. O messianismo, o salvacionismo. Porque toda vez que eu vejo um comentário de alguém dizendo assim para mim: mas espera aí, o pessoal lá do Trairoma não pode fazer nada. Pô, você está querendo tirar a responsabilidade de você para jogar para outra pessoa? Não, meu querido. O verdadeiro despertar faz com que a gente assuma a responsabilidade de fazer as mudanças. Senão a coisa não vai. Não adianta. Então aqui, ó. Tá? Esta identificação também sugerida na tribulação do Nabucodonosor, que nervosamente se pergunta se ele é aquele que foi predito, que repetidamente jura na presença de Neo, dizendo: Jesus ou Jesus Cristo? Certo? Em um outro exemplo, Neo entra na Nabucodonosor pela primeira vez e a câmera gira pelo interior do navio, apoiando-se na marca escrita Marcos, olha só, tá? 3, número 11, tá? Preste atenção. Você talvez não tenha tentado isso no filme, mas aparece essa plaquinha. Esta parece ser outra referência messiânica, já que o Evangelho de Marcos 3,11 diz: sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: tu és o Filho de Deus. Tu és o filho de Teoi. Tu és um Benei Elohim. Que espíritos imundos são esses? Arcontes. Como Jesus de Mark, Neo é um exorcista e expulsa os agentes alienígenas que habitam as autoimagens residuais daquele imersos na Matrix. No entanto, este tropo ilumina diferenças entre Jesus e Neo, uma vez que este último realiza exorcismo não curando, mas matando os corpos digitais daqueles que estão possuídos por agentes, por sua vez, matando as pessoas reais do mundo de Nabucodonosor. Então, quando ele mata as pessoas digitais, ele mata o corpo físico. Ele mata a pessoa. Lembrem que a pessoa está ligada a um equipamento, tá? Para entrar na Matrix, eles é furado aqui, né? Então eles colocam aqui e a pessoa então faz uma espécie de projeção e vai para lá. Mas estando lá,
Se alguém mata ela, o corpo dela lá na máquina morre. Né? Você está dando para entender, né? Então, é preciso a gente estar atento a essas coisas, né? A gente está citando o filme Matrix, mas existem muitos filmes aí mostrando algumas coisas interessantes. A placa, então, em última análise, destaca o problema da violência no filme, ao mesmo tempo que trata dos paralelos entre Jesus e Neo. Tá? Segundo, o gnosticismo e a Matrix. Então, vamos lá. Claro que isso aqui não vai dar para a gente fazer tudo num vídeo só, tá, gente? Embora a presença de elementos cristãos individuais no filme seja clara, o sistema geral do cristianismo apresentado não é o tradicional e ortodoxo. Em vez disso, os elementos cristãos do filme fazem mais sentido quando visto dentro do contexto do cristianismo gnóstico. Ok? O gnosticismo foi um sistema religioso que floresceu durante os séculos, no início da Era Comum, em muitas regiões do Antigo Mundo Mediterrâneo, competiu fortemente com o cristianismo ortodoxo, enquanto em outras áreas representou a única interpretação do cristianismo que era conhecida. Os gnósticos possuíam as próprias escrituras acessíveis a nós na forma da biblioteca de Nag Hammadi, da qual pode ser extraído um esboço geral das crenças gnósticas. Embora o cristianismo gnóstico compreenda muitas verdades, o gnosticismo como um todo parece ter abraçado um mito cosmogônico orientador que explica a verdadeira natureza do universo e o lugar adequado da humanidade nele. Uma breve recontagem deste mito ilumina numerosos paralelos com o filme Matrix. No mito gnóstico, o Deus Supremo é completamente perfeito e, portanto, estranho e misterioso, inefável, inemanável, ok? Luz imensurável que é pura, santa e imaculada. Está escrito no apócrifo de João, que eu já mostrei aqui o livro. Além deste Deus, existem outros seres divinos menores no pleroma, semelhante ao céu, uma divisão do universo que não é a Terra, que possui alguns gêneros metafóricos de masculino e feminino. Pares desses seres são capazes de produzir descendentes, que são eles próprios emanações divinas, perfeitos à sua natureza. Um problema surge quando um aeon, ou chamado Sofia, sabedoria em grego, uma mulher decide produzir uma semelhança de si mesma sem o consentimento do espírito, tá? E produzir uma prole sem o seu consorte. Que espírito, Robson? Que espírito é esse que tu está falando? Aqui, ó. Vou mostrar isso aqui para vocês. Bem aqui em cima, ó. Tá? O espírito invisível. O pai. O Bitos. Entenderam? Então a Sofia, ela vai dizer: eu quero produzir algo, mas ela não tem o consentimento nem do pai e nem da sua contraparte. Quem é a contraparte dela? O Cristo. Então, aí o que acontece? Vai tudo né? Ela gera o demiurgo e acaba criando a substância, o substrato, para que o demiurgo use isso como uma massa de modelar para criar o nosso sistema, para criar o nosso universo bolha. Lembre disso. Tá? Que tem várias esferas, né, que eu já mostrei aqui. Tá? Então, vocês vão ver que
que é exatamente isso, né? Não sei onde está o papelzinho, né? Mas o importante é isso aqui, tá? Vocês já viram vários vídeos eu apresentando essa visão, que é mais ou menos isso aqui, ó, gente. É isso aqui, tá? É como isso aqui. Vou mostrar aqui, aqui, ó. Tá vendo? A Terra, então, isso aqui tudo é a Matrix, pessoal. Daqui para frente já é um outro universo, uma outra realidade. Então, tudo isso aqui é criado numa Matrix a partir do Demiurgo, que, segundo alguns, está ali nas regiões de Saturno. Então, é a região mais sutil, aonde o éter daqui é mais sutil, ok? Então, eles se ocultam através destes astros, tá? Então, Jesus vem e adentra daqui, tá? E vem para cá, para a Terra, vencendo todas essas, né? Para chegar. Então, você imagine isso acontecendo, ok? Então, você vai entender, tá? Basicamente isso aí, ok? Então, vamos lá. Aqui o espírito invisível, que é o pai. Então a Sofia disse, bem, eu vou ter um filho e eu vou gerar sem o consentimento do meu consorte, que é o Cristo. Está bem aqui. Está no apócrifo de João, ok? Certo? A visão antiga, que as fêmeas contribuíam com a matéria na reprodução e os machos com a forma, assim a ação de Sofia produz uma prole imperfeita, ou mesmo mal formada, e ela afasta dos outros seres divinos do pleroma para uma região separada do cosmos. Esta divindade mal formada e ignorante às vezes é chamada de Aldabaoth e acredita erroneamente ser o único Deus. Então aqui ele está resumindo, mas vejam só, ela não é que tá. Você vai dizer, bem, em última análise, a Sofia acaba sendo mãe dos arcontes. Não. Ela gera o Demiurgo quer imitar o pleroma. Tá? Ele quer imitar o pleroma. Então, o que é que ele quer imitar no pleroma? Vejam que tudo que tem aqui, ele tentou imitar para cá. Tanto que a grafia aqui é igual a essa aqui. Tá? E, de uma certa forma, há um encontro entre essas duas realidades, a realidade do pleroma e a realidade do mundo físico. Vejo que elas se entrelaçam. Por quê? Porque bem aqui, tá, tem a Sofia, está o mar, tá, aqui está um chamado mar primordial, aonde é, na verdade, um campo de energia que separa, tá, esse universo aqui, essa realidade aqui, dessa outra realidade aqui, porque existe uma realidade nesse meio aqui, que está na região de Urano, em que são os portais para a entrada desse outro universo aqui. Tá? Então, isso é importante a gente entender. Tá? Ela não cria os arcontes, ela apenas gera o Demiurgo. O problema é que o Demiurgo tem todo o poder dela. Ok? E aí ele começa a criar um monte de seres para servir a ele, porque ele olhou e não viu mais ninguém, ele não viu nem a própria mãe, e achou que ele era o Bambambam, você está entendendo? Então, ele é o próprio Satanás, ele é o próprio Lúcifer, ele é o próprio. Não tem esse negócio de titubear e dizer que Lúcifer é um outro ser. Isso é baboseira de gente que não estuda, não lê. Tá? Certo? Então vamos lá. Aí, os gnósticos identificam Yaldabaoth como o Deus criador do Antigo Testamento. Está aqui, né? Que decide ele mesmo criar os arcontes. Olha aqui, então tá aqui, ó. Ele que cria os arcontes, os anjos, o mundo material, a terra e os seres humanos. Então, quem criou os arcontes? O Demiurgo. Quem criou o mundo material, a terra? O Demiurgo. Quem criou os seres humanos? O Demiurgo. E quem é o Demiurgo? É o Javé. E quem é o Javé? É o Enlil do Sumério. Gente, está tão claro que essa Matrix foi montada desde de muito tempo. Essa Matrix não é nova, não começou agora. Tá?
Então não começou agora. Agora, nós precisamos ter cuidado. Por quê? Porque como eles estão vendo que está colapsando, a coisa está bombando, e aí o que é que eles estão querendo fazer? Eles estão usando a linhagem deles na Terra para criarem as inteligências artificiais. Para que essas inteligências artificiais vão ser criadas? Para receber estes seres, tá? A consciência deles. Não o corpo, mas a consciência deles. Tá? Então, daqui a um tempo, você não vai ligar mais seu computador, você vai dizer liga. Basta você ver quantas vezes aqui eu gravando e a inteligência artificial do celular começa a falar sem eu ter chamado ela. Tá? Então, observe que os soberanos invisíveis estão trabalhando para que a Matrix se perpetue. Tá? Embora as tradições variem, e Aldabaoth geralmente é levado a respirar a centelha divina ou o espírito de sua mãe, Sofia, que anteriormente residia nele. Ele faz isso aonde? No ser humano, especialmente no apócrifo de João, ecos do Gênesis 2 e 3. E é aí que reside o dilema humano. Somos pérolas na lama. Um espírito divino, tá? Portanto bom, preso em um corpo material supostamente mau e num reino material mau. O céu é o nosso verdadeiro lar, mas estamos exilados do pleroma. Por que o exílio do pleroma? Por causa da rebeldia do Demiurgo e do que aconteceu com Sofia, apesar dela ter se redimido e ter ido para o paraíso, numa região intermediária. O que é que acontece? O nosso planeta, ele ficou está no estágio de quarentena, como que, ok? Porque tudo que ficou do lado aqui, está tudo ele dentro da Matrix, ok? O único ser que veio de fora foi Cristo, que conseguiu passar, né? E veio, tá? E aí, claro, a história dele é deturpada, contar a história dele toda, né? Os evangelhos canônicos são todos evangelhos meticulosamente escolhidos e copiados por mãos diferentes, mas a gente percebe que é por uma mão única, talvez por um grupo de pessoas que foram convocadas a mudar o esquema da visão de Jesus. Tá? Eu não digo que tudo está errado nos evangelhos gnósticos, mas há nos evangelhos canônicos, mas há grande parte de... Embora as tradições variem, né? Então, certo. Agora, deixa eu falar também uma outra coisa que é importante. Quando a gente fala assim, o espírito, alma e o corpo, a gente fragmenta, né? Para entendimento. Mas você é um único. Porque não adianta você agora dizer assim, bem, se o corpo é mau, eu vou desprezar meu corpo, agora eu não vou ligar mais para o corpo, vou virar uma seta, eu vou para o deserto, não vou me alimentar. Não, é claro que você tem que... O apóstolo Paulo vai usar um exemplo de como os atletas fazem. Ele diz assim mesmo, eles submetem os corpos deles, tá, a sacrifícios para que eles possam ganhar a coroa. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, você tem que tratar o seu corpo com responsabilidade e colocar o corpo no seu devido lugar, tá? Porque o corpo muitas vezes age como uma entidade autônoma, ok? Porque muitas vezes você faz determinadas coisas com seu corpo que a sua mente está dizendo para você, não é legal, não é adequado. Então, veja,
O que nós precisamos fazer é concentrar e não fragmentar. Okay? Porque na hora que você fragmenta, na hora que você morre fragmentado, aí você tá perdido. Ok? Então é preciso ter muito cuidado com relação a isso. Tá? Então nós estamos exilados aqui na Terra, né? Exilado. Felizmente para os gnósticos a salvação está disponível na forma de gnose, ou conhecimento transmitido por um redentor gnóstico que é o Cristo. Aqui, ó, Cristo. A figura enviada pelo Deus superior para libertar a humanidade do Deus Criador Yaldabaoth. Tá? Então ele foi enviado à humanidade para nos libertar do quê? Do Deus Criador Yaldabaoth. A gnose envolve uma compreensão da nossa verdadeira natureza e origem. A realidade metafísica, até então, desconhecida para nós, resultando na fuga do gnóstico, né, na morte, da escravizante prisão material do mundo e do corpo para as regiões superiores do espírito. Tá? Ok? Então você vai entender isso. Por quê? Porque nós vamos mostrar para você que por isso que é importante você estar desperto. Porque senão você vai ficar preso do outro lado. Não tem jeito. Eu tenho muita pena, gente, porque eu queria ajudar mais gente a entender essas coisas, mas não consigo. Né? As pessoas não querem dar ouvido a essas coisas. Aqui na minha cidade, Deus o livre, aqui uma cidade de católicos e evangélicos. Você vai falar, você vai... E quem tenta pensar fora da caixinha começa a ser expurgado, entendeu? Então a gente tem que ter muita clareza dessa coisa toda. Tá? A gnose envolve uma compreensão da nossa verdadeira natureza e origem. Então, portanto, é isso aqui, ó, conhecer a nossa natureza e a nossa origem. Porém, para realizar esta ascensão, o gnóstico deve passar pelos arcontes. Aqui que está o X do negócio, aqui, ó, tá? Que tem ciúmes de sua luminosidade, espírito ou inteligência. Assim, tentam dificultar o desperto de passar. Até certo ponto, o mito gnóstico básico é paralelo do enredo Matrix, tanto no que diz respeito ao problema ao problema que os humanos enfrentam, quanto à solução. Assim como Sofia, concebemos uma prole por orgulho, como explica Morfeu. No início do século XXI, toda a humanidade estava unida em celebração. Ficamos maravilhados com a nossa própria magnificência ao darmos origem a Iá. Está aqui, ó. Isso ele diz no filme, o Morfeu. Ok? Esta nossa descendência, no entanto, como Yaldabaoth, é mal formada, tá? Uma matéria sem espírito. Morfeu descreve a Iá como uma consciência singular que gerou toda a raça de máquinas, tá? Uma consciência singular que gerou toda a consciência de máquinas. Um paralelo adequado com o Deus Criador, gnóstico, dos arcontes, tá? Dos anjos crônicos, e do mundo material ilusório. A IA cria Matrix, uma simulação de computador que é uma prisão para a sua mente. Né? Prisão para a sua mente. Assim, Yaldabaoth aprisiona a humanidade em uma prisão material que não representa a realidade última, como o Morpheus explica a Neo. Enquanto a Matrix existia, olha aqui o que ele vai dizer no filme, a raça humana nunca será livre. O filme também ecoa a linguagem metafórica empregada pelos gnósticos. Os textos de Nag Hammadi descrevem o problema humano fundamental em termos metafóricos da cegueira, como ignorância, sonhos, escuridão, noite, enquanto a solução apresentada em termos de visão é vigília, conhecimento, despertar dos sonhos e da
e o símbolo da luz e do dia, ok? Certo? Da mesma forma, no filme, Morpheus, cujo nome vem do deus grego do sono, dos sonhos, revela a Neo que a Matrix é um mundo de sonhos gerado por computador. Quando Neo é desconectado e acorda pela primeira vez no Nabucodonosor, em um espaço branco bem iluminado, um código cinematográfico para o céu, seus olhos doem, como explica Morfeu, porque ele nunca os usou. Ok? Presta atenção, né? O quanto o filme vai nos ensinando. Tudo o que Neo viu até então foi visto com os olhos da mente, como um sonho, criado através da simulação de um software, como um antigo gnóstico. Morfeu explica que os golpes que desfere em Neo no programa de treinamento de artes marciais não tem nada a ver com seu corpo, velocidade ou força, que são ilusórios. Uma vez disso depende apenas da mente dele, que é real. Ok? Olha só, tá? Os paralelos entre Neo e Cristo esboçados anteriormente são ainda mais iluminados por um contexto gnóstico, uma vez que o Neo é salvo através da gnose e do conhecimento secreto que transmite aos outros. Tá? Neo aprende sobre a verdadeira estrutura da realidade, sobre a verdadeira identidade, o que lhe permite quebrar as regras do mundo material que agora considera uma ilusão. Isto é, ele aprende que a mente torna a Matrix, um mundo material, real. É a mente, mas em última análise não é real. Na cena final do filme, é essa gnose que Neo passa aos outros ao fim de libertá-los da prisão da sua mente. Tá? A Matrix. Ele funciona como o Redentor gnóstico, uma figura de outro reino que entra no mundo da matéria para transmitir conhecimento salvífico sobre a verdadeira identidade da humanidade, a verdadeira estrutura da realidade, libertando assim qualquer pessoa capaz de compreender a mensagem. Na verdade, o nome de batismo de Neo não é apenas Senhor Anderson, filho do homem, é Thomas Anderson, o que reverbera com o famoso evangelho gnóstico, o evangelho de Tomé, porque Tomé é Thomas. E eu falei que agora há pouco, corrigindo, né, eu falei que o Anderson é aquele lá, os homens de paletó preto. Não é verdade, é o Neo, tá? É o Neo. Por quê? Porque Anderson é o nome dele. Os homens de preto vão chamar ele de Anderson, Senhor Anderson, tá? E o nome dele, na verdade, de batismo é Thomas Anderson, que tem a ver com Tomé, tá? Portanto, com o Tomé, com o Dídimo, né? Que é o suposto irmão de Jesus, o irmão gêmeo de Jesus, né? Thomas Anderson, que reverbera nesse nome gnóstico aqui do Evangelho tá? Ok? Além disso, antes de se atualizar como Neo, aquele que iniciará algo novo, né? Neo é novo, né? Se pronuncia Neo, mas é Neo, né? Novo, né? Já que ele é de fato o único, porque o oposto é Oni, tá? Ele duvida de Thomas, que não acredita em seu papel como figura redentora, certo? Na verdade, o nome Tomé significa o gêmeo. Na antiga lenda cristã, ele é o irmão gêmeo de Jesus, está aqui, ó, certo? Em certo sentido, o papel desempenhado por Keanu Reeves tem o caráter de gêmeo, uma vez que ele é construído tanto como um Tomé
duvidoso como uma figura gnóstica de Cristo. Neil não apenas aprende e transmite conhecimentos concretos que salvam no bom estilo gnóstico, mas a maneira como ele aprende também evoca alguns elementos do gnosticismo, atribuídos a imagens e tradições orientais. Ok? Tradições orientais. O programa de treinamento ensina a Neil o conceito de quietude, de libertar a mente e superar o medo, capturando cinematograficamente em bullet time, montagens digitalmente masterizadas de quadros congelados, quadros em câmera lenta, usando múltiplas câmeras. Curiosamente, este conceito de quietude também está presente no gnosticismo, no que à medida em que os éons superiores são equiparados à quietude, a repouso, e só podem ser aprendidos de uma maneira tão centrada e meditativa como evidente nestas instruções para um certo halógenes. Diz o seguinte, o texto de Nag Hammadi, que vai falar sobre o halógenes, diz assim: embora seja impossível para você ficar de pé, não tema nada, mas se você quiser ficar de pé, retire-se para a existência, e você encontrará de pé, e você a encontrará de pé e em repouso, à semelhança daquele que está verdadeiramente em repouso. Quando você se tornar perfeito, nesse lugar, acalme-se. Tá? O gnóstico então revela: havia dentro de mim uma quietude de silêncio. Ouvi a bem-aventurança pela qual conheci o meu próprio eu. Né? Então você está vendo agora, né, o quanto, gente, é importante perceber isso. Encerrando esse vídeo, eu quero mostrar para você, citar para você um exemplo. Quando Jesus estava lá no Horto das Oliveiras, chorando e pedindo ao Pai uma ajuda, né? Afasta de mim este cálice, né? E que o Jeová e Aldabaoth estavam pondo a ele. Por quê? Porque ele veio tentar colapsar a Matrix. Ele, quando volta, por 2 vezes, ele volta, eles estão dormindo. Os apóstolos que estavam lá com ele estão dormindo. Aí ele, em determinado momento, ele diz: será que vocês não podem vigiar comigo? Então é um código para dizer: vocês estão adormecidos. E enquanto vocês estiverem dormindo, nada vai acontecer. Fiquem em vigília. Em vigília quer dizer acordado, atento, olhando. A sua atenção. Ok? Preste bem atenção nisso. Olhe para dentro de você e descubra o Deus. Parte do pleroma está dentro de você. Se você não acordar e perceber isso, meu querido, ou minha querida, nada vai acontecer. Forte abraço e até o próximo vídeo.